Olá! Que ótimo ter todo mundo aqui para mais uma exploração visual. Hoje a gente vai desconstruir uma ideia que é muito comum e, para ser bem sincero, um pouquinho ultrapassada sobre a escola. É muito costume pensar no corpo humano, especialmente na infância, como se fosse só um táxi orgânico para o cérebro, sabe? Um meio de transporte glorificado que tem a única função de carregar a mente até a sala de aula para que ela possa finalmente aprender alguma coisa. Mas olha, os dados e as pesquisas mais recentes mostram algo radicalmente diferente. O corpo da criança é, na verdade, uma tela ativa para a construção de significados. É literalmente através dele que o mundo é compreendido. Então, bora mergulhar nisso. A grande provocação que vai guiar a nossa análise de hoje é exatamente esta aqui. Será que é possível que o corpo aprenda antes mesmo da mente? Ao jogar essa pergunta no ar, o material base desafia de frente aquele modelo tradicional, passivo, da criança presa na carteira, que infelizmente ainda domina boa parte da educação infantil. E como a gente vai ver, a resposta para essa pergunta tem o poder de transformar completamente a forma como as salas de aula devem ser estruturadas. Para o nosso roteiro de hoje, nós vamos passar por 5 pontos. Primeiro, como o corpo aprende. Segundo, a base da educação integral. 3. Movimento e arte na infância. 4. Ambientes e práticas pedagógicos. E, por fim, o número 5, o impacto no desenvolvimento. Começando então pelo ponto 1. Como o corpo aprende. O mecanismo biológico do aprendizado, porque afinal a gente precisa ancorar qualquer teoria abstrata na biologia real para entender como a interação física vira conhecimento de verdade. E esse aprendizado corporal acontece em 3 estágios que são fascinantes. Primeiro vem a percepção. É quando o corpo recebe as informações do ambiente. Pensa numa criança tocando um objeto. Ela não está só encostando ali, ela está processando temperatura, textura, tudo através do tato. Segundo, vem o processamento e a memória. O cérebro pega todos esses dados, interpreta e guarda, criando a nossa memória corporal. É por isso que a gente consegue andar de bicicleta sem precisar ficar calculando cada movimento, né? E, em terceiro, a ação e repetição. O corpo responde fazendo. O ato de escrever, por exemplo, é um aprendizado motor que a gente só automatiza repetindo fisicamente. E essa ilustração mostra isso perfeitamente. Ela conecta os nossos sentidos, como a visão e a audição, direto lá no processamento cerebral, no topo. E aí, essa atividade cognitiva não fica só presa na cabeça. Ela desce e resulta em uma ação física super clara e dinâmica, como correr, que a gente vê no último desenho. É um diálogo constante o tempo todo entre o cérebro e o corpo. Ponto 2. A base da educação integral, apoiado pelos teóricos da educação. Agora que a gente já entendeu o mecanismo biológico, precisamos olhar para quem construiu essas fundações. Essa ideia de que o corpo é um agente ativo não é nenhuma modinha passageira não, viu? Ela é defendida por esses 3 verdadeiros gigantes da educação. Henri Wallon bate na tecla das emoções e do movimento, dizendo que o aprendizado sempre começa com a ação do corpo. Lev Vygotsky já foca no contexto social, mostrando que o corpo aprende interagindo com o outro e com a linguagem. E Jean Piaget, que é focado nas fases do desenvolvimento cognitivo, nos lembra que o corpo é essencial para a criança explorar ativamente tudo ao redor dela. Juntando tudo isso, a gente chega neste conceito importantíssimo, a educação integral. A ideia é desenvolver o ser humano por completo. A mente pensa e resolve os problemas. O corpo não é só um fantoche que obedece. Ele é um agente que aprende vivenciando a experiência motora. E as emoções? Bom, elas são o tempero que dá sentido a tudo isso, porque influenciam direto a motivação e a nossa capacidade de gravar as coisas na memória. Ou seja, uma educação de verdade não pode deixar nenhum desses 3 de fora. O que nos leva ao ponto 3. Movimento e arte na infância. O papel expressivo da arte. Vamos ver como isso funciona na prática, falando de 2 coisas fundamentais. E aqui, um aviso importante. Movimento e arte não são só atividades para a criança queimar energia ou passar o tempo. De um lado, o movimento estimula a coordenação motora, cria conexões no cérebro e constrói autonomia. É se mexendo que a criança descobre do que ela é capaz. Do outro lado, a arte. Ela entra como uma linguagem mesmo. É o canal para aquilo que as palavras ainda não dão conta de explicar na infância. A arte deixa a criança manifestar os sentimentos dela e explorar jeitos novos de pensar. Então sim, movimento e arte andam literalmente de mãos dadas. Ponto 4. Ambientes e práticas pedagógicas. Da teoria à sala de aula. Essa parte é muito empolgante. Como que a gente pega toda essa teoria pesada e injeta energia de verdade na rotina das escolas? Bom, tudo começa pelo ambiente. Para o corpo aprender, o lugar precisa convidar a criança para a ação. E para isso, 2 coisas não dá para negociar. Primeiro,
Os espaços precisam ser flexíveis. Aquela história de móveis pesados e chombados no chão, esquece. O espaço tem que ser dinâmico. Segundo, materiais variados e que fiquem acessíveis. Objetos diferentes que ativem os sentidos, que despertem a criatividade e que chamem o corpo para investigar. E na prática, o que rola dentro desses espaços ideais? As fontes do nosso material trazem exemplos muito legais. Coisas como criar um projeto chamado Corpo em Movimento, para as crianças explorarem posturas, gestos e grandes deslocamentos pela escola. Ou então oficinas de arte que trocam o velho lápis e papel por materiais não convencionais para criar texturas novas. E claro, a boa e velha roda de dança livre. Coloca umas músicas variadas e simplesmente dá permissão para o corpo improvisar e se soltar. Ponto 5. O impacto no desenvolvimento, resultados da prática ativa. Mas afinal, qual é o prêmio final disso tudo? O que a gente colhe no desenvolvimento infantil se aplicar tudo isso? Vamos conferir? Colocar o corpo em ação gera um impacto gigantesco que a gente divide em 4 pilares. No pilar cognitivo, tem uma melhora real na atenção, no raciocínio e na memória. No emocional, a criança ganha uma facilidade enorme para reconhecer e expressar o que sente. No social, brincar junto usando o corpo ensina cooperação e empatia na marra. E no expressivo, o vocabulário de comunicação da criança simplesmente explode. É ganho para todo lado. Para quem está no dia a dia da escola, essa tabela aqui é ouro, é quase um guia de bolso. Quer estimular o eixo cognitivo? Faz um aquecimento corporal com música ou jogos visuais. Quer focar no eixo emocional e dar um espaço seguro para os sentimentos? Um teatro de sombras com fantoches ou colocar uma música bem marcante na hora de desenhar é tiro e queda. E para o eixo social, atividades que exigem sincronia, tipo dança em grupo ou inventar uma história todo mundo junto, são ferramentas imbatíveis para ensinar as crianças a conviverem. Agora vamos imaginar esse cenário super real que estava no nosso material base. Tem uma turma de educação infantil pintando com os pés, dançando livremente pela sala e mexendo com argila. Eles estão ali explorando posturas, sensações, sem muita regra rígida. Parando para pensar, qual seria o verdadeiro objetivo pedagógico por trás de toda essa, digamos, bagunça criativa? Será que é só para treinar a coordenação motora ou aplicar alguma regra estética? A grande sacada aqui, que traz um momento de clareza essencial para a nossa exploração, é a seguinte: o objetivo principal é a valorização do corpo como meio de expressão e construção de sentidos. Ninguém ali está querendo criar artistas tecnicamente perfeitos ou padronizar movimentos. O que importa é validar a experiência concreta e deixar a expressão rolar solta. É garantir que a criança assuma o controle do próprio corpo como a ferramenta principal dela para estar no mundo e dar sentido a ele. E para fechar nossa apresentação de hoje, fica esse pensamento profundo aqui na tela, que resume perfeitamente tudo o que a gente analisou. Educar o corpo é educar a alma. É uma provocação em tanto. Como é que os espaços de criação e as escolas podem parar de tratar o corpo só como um acessório mudo e começar a celebrá-lo como o verdadeiro protagonista do aprendizado? O que não falta é evidência científica e pedagógica provando que movimento e conhecimento são coisas inseparáveis. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise e até a próxima.